Gente boas, assim ó, nós vamos dar sequência então à nossa série de mensagens baseadas no Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou. O nome dessa série é Pai Nosso, Princípios para uma Vida de Oração. E eu quero repetir aqui algo que eu já disse muitas vezes, e é uma verdade que precisa estar em nossos corações. Um crente que não ora, um crente que não lê a palavra, ele não existe. Ele é uma mentira. Ele é uma mentira. Então, nós precisamos entender isso. A oração, ela é extremamente importante, é essencial para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Se nós, como igreja, não orarmos, nós estamos mortos. Nós não seremos efetivos, nós não seremos úteis no reino de Deus se nós não orarmos. Nós precisamos orar. E Jesus nos ensina a orar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, dentro do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, e nós faremos então a leitura a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Todo mundo achou aí? Mateus 6, versículo 5, diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós temos a oração que Jesus nos ensina a fazer. A forma que Jesus nos ensina a orar. E eu acho essencial, toda quinta-feira, nós enfatizarmos isso. A oração do Pai Nosso, ela não é um conjunto de frases mágicas, milagrosas, que ao repetir, ao simplesmente falar essas frases, o milagre vai acontecer, as coisas vão acontecer. Não, o que Jesus nos ensina aqui não é um mantra, não é uma simples reza que você repete sem discernimento. O que Jesus nos ensina são princípios para a vida de oração. Quer saber como orar? Vem para o Pai Nosso. Medita no Pai Nosso. Eu quero fazer uma recapitulação aqui do que nós vimos até aqui. Então, na primeira mensagem, nós falamos do versículo 5 até o versículo 8. E a pergunta que nós respondemos foi: quem sou eu? E a resposta é que a minha vida de oração revela verdadeiramente quem eu sou. Essas mensagens anteriores, elas estão todas aí na nossa linha do tempo, na página da igreja aqui no Facebook. Mas eu também estou postando numa playlist lá do YouTube. Então você pode entrar no canal da igreja lá no YouTube, onde é postado, onde a gente faz o nosso culto ao domingo. E lá também você pode procurar a playlist lá, Pai Nosso, Princípios para uma Vida de Oração. Então a mensagem da semana passada já está lá também. Você perdeu alguma, eu encorajo, incentivo você a ver. Porque em pequenas frases e frases tão conhecidas, há tanto conhecimento, há um tesouro tão grande para a nossa vida de oração, que às vezes a gente passa batido e nem percebe. E isso é muito triste. Então eu encorajo você a ver as outras mensagens, caso você ainda não tenha visto. Mas então na primeira mensagem nós falamos sobre quem sou eu
E a resposta é que a minha vida de oração revela verdadeiramente quem eu sou. Em segundo, nós falamos na segunda mensagem, então, que foi o irmão Silvano que trouxe a mensagem para nós. Nós respondemos a seguinte pergunta: qual é o meu lugar? Entendendo que o lugar, esse lugar secreto, não é um local físico, mas sim uma postura com o coração. E então a resposta é: o meu lugar é onde desfruto do amor do Pai, da comunhão dos irmãos e da submissão confiante ao Senhor. Amor do Pai, comunhão dos irmãos e submissão ao Senhor. Por quê? Porque é Pai nosso que estás no céu. Então, Ele é o meu Pai, mas Ele é o nosso Pai. Nós temos uma família espiritual. E Ele estás no céu. Ele é Senhor. No estudo 3, então, nós falamos sobre, na mensagem 3, nós falamos então sobre santificado seja o teu nome. E a pergunta que nós respondemos foi: Deus pode ficar mais santo? A resposta é que não. Deus não pode ficar mais santo porque Ele já é santo de uma forma plena. Porém, nós somos chamados, através das nossas vidas, santificar o nome de Deus entre as pessoas. E esse santificar aqui pode ser substituído por reverenciar, por engrandecer, por glorificar. Então, tornar famoso, né, dar peso ao nome de Deus. E na semana passada, nós falamos sobre o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós respondemos a seguinte pergunta: você deseja o reino? A resposta é que para o reino dele se estabelecer nas nossas vidas, o nosso precisa ir embora. Esses dois reinos, o reino de Deus e o meu reino, eles não coexistem. Eles não funcionam juntos. Para que o reino de Deus se estabeleça, o meu precisa ir embora. Uma coisa importante a se destacar: não é a minha oração para que o reino venha que vai fazer com que o reino venha. Se eu não orar para o reino de Deus vir até nós, ele virá de qualquer forma. Deus tem já estabelecido o dia em que o reino se estabelecerá plenamente, na sua plenitude, onde Jesus reinará soberanamente sobre todas as coisas. Mas o nosso pedido para que esse reino venha logo, não é que se a gente não orar esse reino não virá, mas o nosso pedido manifesta o nosso anseio para que esse reino venha. Ou seja, o nosso desejo de viver a plenitude com o nosso Senhor Jesus. Então, orar para que o reino venha é orar para que a vontade de Deus seja feita plenamente. Ou seja, a minha vontade precisa ir embora. Hoje, então, nós vamos falar sobre o versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. Nós vamos para o quinto princípio, então, dessa série de mensagens. Dá-nos hoje o pão para este dia. E a pergunta que eu quero fazer a você nesse início aqui da mensagem é: o pão de hoje é suficiente? O pão de hoje é suficiente? Vamos entender aqui o que Jesus está querendo nos dizer. A verdade, o que eu quero chegar aqui no final com você, a conclusão que eu quero chegar aqui no final é que a provisão diária, a bênção de Deus, a provisão diária nos ensina a continuar crendo. Ou nos treina para continuar crendo. Então, eu quero falar aqui sobre 3 pontos. Essa noite, separar esse princípio aqui em 3 pontos para que a gente construa esse entendimento e chegue a essa conclusão. Primeiro, dá-nos hoje o pão para esse dia. Em primeiro lugar, não é só a sua mesa. Eu estou lendo aqui na versão NVT, tá? A nova versão transformadora, que diz: dá-nos hoje o pão para esse dia. As versões mais clássicas, né, as versões mais tradicionais, elas vão dizer o pão nosso de cada dia. Inclusive, essa correntinha aqui que eu tenho, ela tem a oração do Pai Nosso gravada aqui. Ó. Eu sou apaixonado pela oração do Pai Nosso. E aí na minha aqui ela tá gravada desse jeito. O pão nosso de cada dia. Mas perceba que a oração que Jesus ensina, o pedido que Jesus nos ensina a fazer, ele está no plural. Não está no singular. Não é o meu pão me dá hoje.
é o pão nosso nos dá hoje. O pão nosso. Dá-nos hoje, Senhor, o nosso pão. O problema é que nós temos vivido em dias tão egocêntricos, em dias tão onde as pessoas se isolam, as pessoas se separam, as pessoas não se preocupam umas com as outras, que essa oração não tem mais sentido nos nossos dias. É comum essa oração não ter sentido. E isso muitas vezes tem entrado dentro da igreja. Porque muitos crentes, muitos cristãos, têm tratado a igreja como se fosse um clube. Onde você tem uma ideia, você concorda com aquela ideia, só que após o culto ou após uma atividade da igreja, cada um vai e faz, vai viver a sua vida. Quando na verdade, à luz da palavra, igreja é uma família espiritual. Eu falei isso na quinta-feira passada, e eu acho que até no domingo também. Não é uma família de sangue, mas é uma família pelo sangue de Jesus. Nós somos adotados no Filho amado de Deus. Então, não é só a minha mesa, não é só o meu pão, mas é o nosso pão. Nós devemos lembrar que Jesus inicia a oração, Jesus inicia o ensino sobre oração, deixando muito claro esse princípio. Pai nosso. Não é pai meu. Não é pai teu. Mas é pai nosso. E se é nosso, não é só meu. Se é nosso, não há espaço para egoísmo. Porque o egoísmo não é só eu querer tudo para mim. Mas egoísmo é eu não querer me doar pelo outro ou para o outro. Quando na verdade o chamado do Evangelho é justamente esse, é nós nos oferecermos em favor do outro. Nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E a pergunta é, como Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós. Assim também nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas nós nunca entregaremos a vida pelos nossos irmãos se nós não somos capazes de perguntar para ele se não está faltando feijão na casa dele. E às vezes a gente pensa, mas como que eu vou perguntar isso? Isso é constrangedor, claro. Você não anda com ele, você não caminha com ele, você não se relaciona com seus irmãos. O isolamento não é de hoje. Nós vivemos um isolamento hoje por causa da pandemia, mas não é de fato por causa da pandemia. A pandemia deveria apenas causar um distanciamento, mas não um isolamento. Ainda que distantes, juntos. Mas a verdade é que o distanciamento só provou o nosso isolamento. Porque nem mesmo vivendo como igreja, talvez estávamos vivendo como família. É algo que nós precisamos atentar. Então assim, de imediato eu quero dizer, irmãos, no bom sentido dessa expressão, sem vergonha nenhuma, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Que você, nesse momento, né, ou enfim, depois aqui do culto, se você está indo dormir com fome, sabe, se você não tem o que comer, você e sua família, me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem, a gente vai fazer alguma coisa. Como igreja nós vamos fazer alguma coisa. Porque você é parte da nossa família. Então, agora especificamente, estou me dirigindo aos irmãos da nossa igreja aqui. Porventura, se tiver alguém aqui que está acompanhando a live, que também está nessa situação, também entre em contato de alguma forma. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Mas nós precisamos entender que um dos princípios que Jesus nos ensina é que a mesa não é minha. Não é só sobre a minha mesa, mas é sobre a nossa mesa. É o Pai nosso, é o pão nosso. Não meu, não seu, mas nosso. Então, vamos respeitar o distanciamento, mas fugir do isolamento. Irmãos, eu gosto muito de uma frase que o pastor Paulo Borges, eu ouvi uma entrevista dele, um podcast, eu acho que mais de umas 5, 6 vezes já, em torno de 1 hora, e ele tem algo que ele diz a respeito da pandemia. Ele fala assim que enquanto tiver irmão, não vai faltar nada, porque é Pai Nosso.
E é pão nosso. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Não é só a sua mesa, mas é a nossa mesa. Seja sensível às pessoas que estão passando necessidade ao seu lado. Seja sensível. Seja sensível e responda a esse princípio. Jesus está nos ensinando a orar, e quando nós formos orarmos pelo nosso alimento, não é só pela nossa mesa, mas é pela mesa do próximo. Quando formos orarmos, agradecer pelo nosso alimento, nós precisamos orar e pedir para que Deus também esteja sustentando os outros, os nossos irmãos. Para que Deus esteja provendo aquilo que eles precisam. Não é só a minha mesa, mas é a sua mesa. Não é sobre só a sua mesa, mas é a nossa mesa. É a nossa mesa, isso é família. Isso é família. E eu estou falando aqui sobre um pão natural. Eu não estou falando aqui sobre dividir conhecimento ou espiritualidade. Eu estou falando sobre um pão natural. Comida. Comida. A verdade é que muitas vezes nós não somos nem gratos por aquilo que Deus nos dá. Quanto mais lembrar de orar para Deus, dá para o outro, para o próximo. E aí nós vamos para o próximo ponto. A verdade, então, primeiro, não é só a sua mesa. Segundo, nós precisamos ter contentamento na provisão diária. Nós precisamos ter contentamento na provisão diária. Deus ensina isso ao povo de Israel no deserto, após a saída do Egito. Talvez todos nós aqui já ouvimos a história do maná no deserto. O pão que caía do céu. Deus, ele envia o maná ao povo no deserto durante a peregrinação, a saída, né, o êxodo do Egito até a chegada, a conquista da terra em Canaã, lá já em Josué. Mas Deus envia o maná todas as manhãs. Todas as manhãs era dado o suficiente para o povo, para todas as famílias. E a ordem específica de Deus para o povo era a seguinte: vocês vão sair e vão recolher o suficiente, o necessário para cada família. As famílias maiores vão recolher mais, as famílias menores vão recolher menos, mas vocês vão pegar apenas o suficiente. E é engraçado que alguns tentaram, ainda colocaram à prova isso, né? E no desespero, talvez, de que Deus não fizesse chover de novo o maná, né? Caiu o maná do céu de novo, recolheram mais do que precisavam para aquele dia. O fato é que no dia seguinte, o que eles tinham recolhido no dia anterior, a mais do que precisavam, estava podre, estava estragado, fedendo. O único dia que eles poderiam e deveriam recolher mais era na sexta. Porque o sábado era o dia do descanso. Assim como hoje é para nós o domingo, seria. Mas havia um dia do descanso, e naquele dia Deus não mandaria o maná, porque eles não iriam trabalhar colhendo o maná. Naquele dia, então, o maná não estragava. O cuidado de Deus. E nós aprendemos algo com isso. Nós precisamos ter um contentamento diário. Contentamento com a provisão diária de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números. Números capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos para entender bem esse princípio aqui que Jesus está nos ensinando. Números capítulo 11. Depois, se alguém precisar, eu posso enviar aqui a anotação com os textos, tá? Números capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 9. Olha o que diz. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Talvez é a queixa que a gente faz hoje também, né? O preço da carne. Ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Estamos ainda se desfazendo daquilo que Deus estava provendo a esse povo.
o nosso primeiro impulso é olhar e dizer assim, mas que banda de sem vergonha mal agradecido. Mas é a mesma coisa que eu e você fazemos todo dia. A verdade é que muitas vezes nós não encontramos, você, não encontra contentamento na provisão diária. Não encontra. Nós sempre queremos mais. Nós temos uma síndrome do idealismo. Tem que ser daquele jeito, se não for, não tá bom. Talvez ninguém te disse isso, ou talvez você já ouviu muitas vezes, mas ainda não entrou no seu ouvido, na sua mente e no seu coração. Essa vida não é sobre você, é sobre Jesus. Não importa o que você acha. É sobre aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz o versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada, assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Então não é que caía pronto. Eles tinham que trabalhar com aquilo que Deus dava. Mas vamos seguir aqui, vamos entender um pouquinho melhor. Olha lá, ainda no capítulo 11 de Números, o versículo 18. Diga ao povo, Deus falando, né? Diga ao povo, consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram, ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, por que saímos do Egito? Quando nós não nos contentamos com o que Deus provê a nós, nós não estamos apenas negando a provisão de Deus, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Então entenda isso. Versículo 21. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto, dizes, eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés, você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Por fim, versículo 31 até o versículo 34. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Ataavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Entenda, nós precisamos encontrar satisfação na provisão diária de Deus. Contentamento na provisão diária de Deus. Se você... o crente em Jesus, o verdadeiro cristão, ele precisa ter isso muito claro no seu coração. Quando ele for orar, pedindo por provisão, ele precisa entender. Ele precisa entender isso. Que Deus está cuidando dele. Ele precisa entender isso. Que Deus dá a ele aquilo que ele precisa. Se amanhã a necessidade for maior, a provisão será maior. Mas se amanhã a necessidade for menor, amanhã a provisão será menor. Mas a nossa fé deve ser uma fé que crê, que se contenta com aquilo que Deus tem dado. Há uma grande diferença em nós querermos algo e precisarmos de algo. E ainda existe também uma enganação chamada, que nós poderíamos definir aqui, quando nós achamos que precisamos de algo.
E aí nós queremos colocar Deus contra a parede porque Deus precisa nos dar, e se Ele não nos dá, Deus não é tão sábio assim, porque Ele não está nos dando o que nós precisamos. E já não é mais digno de confiança. Ah, faz favor. A ingratidão por aquilo que Deus tem nos dado gera consequências. Gera consequências. Nós vemos aqui no texto. Isso não é uma norma. Não quer dizer que Deus... Então, se você está aí orando, fazendo um pedido legítimo, tá? Terminou arroz na sua casa, você está pedindo arroz, porque você não tem. Você sente saudade quando tinha. Não quer dizer, então, que Deus vai mandar caminhões de arroz para você comer, até não querer mais e depois morrer de tanto comer arroz. Não é isso. Não é isso. A questão é que a ingratidão, perceba que o princípio aqui por trás é que ser ingrato àquilo que Deus tem nos dado, à provisão diária de Deus, não é negar somente aquilo que nós temos, mas é negar o próprio Deus. É negar o cuidado de Deus. É negar o amor de Deus, o amor zeloso, o amor protetor, o amor cuidador. A ingratidão gera consequências. A verdade é que a preocupação com a provisão fecha a porta para o milagre. Quantas vezes eu e você, ao precisarmos de alguma coisa, ao invés de orarmos, ao invés de pedirmos a Deus, ao invés de clamarmos a Ele e descansarmos na sua provisão, nós tentamos fazer alguma coisa para resolver o problema. Nós tentamos fazer alguma coisa para dar uma ajudinha a Deus. Dá uma ajudinha para aquele que criou os céus e a terra. Dá uma ajudinha, dá um conselho para aquele que conhece todas as estrelas pelo seu nome. E quando as chama, nenhuma deixa de faltar a sua presença. Dar um conselho para aquele que mede a água dos oceanos com a palma da mão. Dar um conselho para aquele que faz faz da terra um estrado para os seus pés. É um banquinho para escorar as pernas para descansar. Dar um conselho para aquele que dá ordem aos relâmpagos no céu. Dar um conselho para aquele que diz para as águas dos mares, vai até aqui, não passa daqui. Dar um conselho para aquele que nem mesmo uma folha da árvore cai sem que ele saiba. Dar um conselho àquele que tem contado os fios de cabelo da nossa cabeça. Será mesmo que estamos em posição de tentar ajudar Deus ou estamos numa posição que precisamos da ajuda do Senhor? Nós precisamos encontrar contentamento na provisão diária. A ingratidão, ela tem consequências. A nossa preocupação com a provisão, com o alimento do amanhã, fecha a porta para o milagre. Fecha a porta para Deus prover aquilo que nós precisamos. E isso está na nossa cultura. Nós vamos no mercado, nós fazemos o rancho para o mês. Ou para a quinzena, ou para a semana. A verdade é que nós precisamos entender a diferença entre preocupação e preparação. A preocupação é você já ficar tentando resolver do seu jeito. A preparação é você entender e descansar em Deus. Que Ele pode prover. Que Ele pode e vai dar aquilo que você precisa. Mas caso Ele não queira resolver isso de uma forma sobrenatural, Ele te dará meios para resolver isso de uma forma natural. Que no fim das contas não deixa de ser sobrenatural, porque é Deus fazendo todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Primeiro ponto, não é só a sua mesa. Segundo ponto, nós precisamos ter contentamento na provisão diária. Contentamento naquilo que Deus nos deu hoje. Pão nosso nos dá hoje. Hoje. Perceba que Jesus nos ensina a orar não pedindo pelo pão do amanhã. Perceba que Jesus nos ensina a orar não pedindo pão para o mês que vem, mas nos ensina a orar pedindo o pão de hoje. Você teve o seu pão de hoje? Você comeu? Você está bem? Está satisfeito? Contente-se com isso. Amanhã, o Senhor proverá novamente. Toda vez que o povo de Israel saía para recolher o maná, para preparar o alimento do dia,
com a consciência de que não podiam, não deveriam pegar mais para o dia seguinte, eles iam para a cama todas as noites confiando de que amanhã, no dia seguinte, Deus faria chover o maná de novo. Você crê nisso? Que amanhã Deus fará chover sua provisão mais uma vez? Você confia nisso? Que o mesmo Deus que cuidou hoje é o Deus que vai cuidar amanhã? Porque Ele não muda. Quem muda é eu e você. Ele não muda. Não é só a sua mesa. Encontre contentamento na provisão diária. E terceiro e último ponto. Aqui quase que um dito popular. O amanhã a Deus pertence. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que o amanhã pertence a Deus? De que o amanhã é dele? E se é dele, ele cuida e ele faz o que ele quer? Talvez em algum momento você já esteve em algum lugar, seja um evento, um mercado, até mesmo em algumas igrejas, e aí de repente você vê um letreiro ou um aviso, seja por meio de um aviso num telão ou um áudio, né, alguém falando, dizendo assim, ó, carro modelo tal, cor tal, placa número tal. Por favor, o proprietário comparecer ao estacionamento. Quem que vai levantar para resolver isso? O proprietário. Porque pertence a ele. Se deu algum problema, é ele que tem que resolver. Se ele estacionou no lugar errado, é ele que tem que resolver. Da mesma forma, o amanhã pertence a Deus. Quando nós invocarmos as nossas preocupações a respeito do amanhã, sabe, é você chegar diante de Deus e dizer assim, e o amanhã? O problema que eu tenho amanhã? Bom, o amanhã, Deus. A Deus pertence. Ele se levanta e ele vai resolver esse problema. Ele vai cuidar da melhor forma. Ele vai cuidar do jeito que você precisa, não necessariamente do jeito que você quer ou você idealizou. Você realmente acredita nisso? Que o amanhã a Deus pertence? Você consegue olhar para a sua despensa, o seu armário, ali onde você guarda a sua comida, o seu pão? Você consegue olhar para a sua despensa se esvaziando e descansar no cuidado de Deus? Descansar na provisão de Deus? Eu quero convidar você a abrir ainda mais um texto, mas está aqui em Mateus capítulo 6. Só vira talvez aí uma página, mas a partir do versículo 25. Ainda dentro do Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina sobre a preocupação. Mateus 6, 25, nós vamos ler até o 34, diz o seguinte: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Presta atenção nisso. Leia de novo esse texto depois. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, ou seja, concluindo, diante disso, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, dos incrédulos, dos que não creem em Jesus. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Comida, bebida e vestimenta, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, versículo 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. O amanhã a Deus pertence. Ele cuida. Ele é um Deus que cuida. Tenha fé.
Às vezes você pode não entender, mas Deus está cuidando. Eu gosto muito de uma frase. Deus leva muito tempo para fazer alguma coisa de repente. Quando acontece, a gente olha para trás e diz assim, mas nem demorou tanto tempo assim. Mas enquanto nós estamos no processo da espera, um processo muitas vezes que é usado para a nossa maturação, a nossa maturidade, parece que é muito tempo. Ele é um Deus que cuida. Tenha fé. Às vezes você pode não entender, mas Ele está cuidando. Deposite sua vida nas mãos daquele que verdadeiramente pode cuidar de você. Para concluir, eu vou mencionar aqui ainda 2 textos, mas você não precisa abrir, como eu falei, eu posso passar para você depois. Salmo 37:5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Salmo 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Experimente isso. Prove e veja que o Senhor é bom. Confie nele, entregue a Ele. Ele vai fazer. Tira a prova. Tira a prova. Spurgeon diz uma frase muito dura e confrontante. Se você não consegue confiar em Deus em meio às tempestades, em meio a pandemias, em meio a crises financeiras, em meio a enfermidades, se você não consegue confiar em Deus em meio às tempestades, como se atreve a confiar nele para a vida eterna? Porque um Deus que não consegue cuidar da gente aqui, não é um Deus que consegue cuidar da gente na eternidade. Se você não consegue confiar a sua vida aqui a Ele, as suas tempestades aqui na terra, na vida terrena, aqui, não faz sentido esperar ir para o céu. É um Deus fraco. É um Deus pequeno. É um Deus medíocre. Mas esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que cuida. Nosso Deus é um Deus que provê. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão diária nos ensina a continuar crendo. Deus tem cuidado de você, não tem? Sabe por quê? Porque através disso Ele quer te ensinar a continuar crendo. Entenda. A provisão de Deus na sua vida não é para encher a sua barriga. Não é apenas para encher a sua barriga, mas é para abençoar o próximo. Quando a igreja de Jesus perder isso de vista, ela perdeu a sua razão de existir. A provisão de Deus não é para encher a nossa barriga, mas é para abençoar o próximo. Nós temos que ser os últimos a sair dessa crise. Porque enquanto tiver algum próximo passando necessidade, nós estamos passando necessidade também. Porque a necessidade do outro é a nossa. Eu gosto do texto de Efésios, onde Paulo diz que quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. A provisão que Deus o abençoa, que Deus te dá saúde para trabalhar, para correr atrás, para conquistar. Aquilo que muitas vezes você se vangloria, que é na força do seu braço, não é nada. É Deus lhe capacitando, dando saúde para fazer isso. Agora, nós não devemos trabalhar e procurar juntar recursos, tesouros apenas para nós. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos usar o nosso recurso, a nossa bênção, a provisão que cai sobre nós, para com generosidade ajudar os necessitados. Perceba, a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não é um mantra. A oração do Pai Nosso são princípios para a nossa vida de oração. Quando você for orar, ore assim. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Amanhã eu vou continuar crendo. Amanhã eu sei que o Senhor vai cuidar. Seja de forma milagrosa. E eu já experimentei isso. De não ter conversado com ninguém, a não ser com Deus e com a minha esposa. E aparecer sacola do supermercado, envelope de dinheiro embaixo da nossa porta. Deus cuida. Prove e veja. Prove e veja. Quero orar com você, para nós encerrar aqui. Quero pedir já aí que após você esteja colocando os pedidos específicos aí nos comentários.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Não com palavras apenas, palavras bonitas, termos que enchem os ouvidos ou que nos fazem parecer mais cultos, mais inteligentes. Senhor, nós não queremos isso. O que nós queremos é que o nosso coração esteja compreendendo os princípios que Tu está nos ensinando através da Tua palavra. Espírito Santo, grava isso em nossos corações. Especialmente hoje, esse princípio. Não é só a nossa mesa. Nós precisamos nos contentar na provisão diária e entender que amanhã, amanhã, se for necessário, o Senhor fará chover o maná novamente. O Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem nos abençoado para cuidar uns dos outros. O Senhor nos dê esse espírito de família. O Senhor nos dê esse espírito de irmandade, para que possamos ter o desprendimento, a sinceridade, para pedir ajuda para os nossos irmãos quando estivermos passando necessidades. Sabemos que é através da igreja, muitas vezes, através dos nossos irmãos, através da vida das pessoas ao nosso redor, que o Senhor vai ajudar quando estivermos passando por necessidade. Pai amado, obrigado porque não foi preparado esse texto hoje. Nós estamos numa sequência e eu sei que as pessoas que estão aqui hoje precisavam ouvir isso. Porque foi o Senhor que as trouxe. Foi o Senhor que preparou esse tempo. Em dias tão difíceis, que possamos nos contentar com aquilo que o Senhor está nos dando. E crer que o Senhor vai continuar cuidando da gente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente boas, o alvo de todo cristão é ser parecido com Jesus. Quando nós não deixamos o nosso irmão nos servir, inclusive nos dando pão, nós estamos impedindo que ele se torne parecido com Jesus. Às vezes nós não pedimos ajuda porque a gente não quer incomodar, mas nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos impedindo que o nosso irmão cresça e exerça piedade. Cresça e exerça a sua fé. Se desenvolva no processo de se tornar parecido com Jesus. Que Deus nos livre disso. Amém?